Então queremos glorificar a Deus, porque Deus está com você, meu irmão, minha irmã, Deus está comigo, nós estamos aqui fazendo a sua obra e assim permaneceremos a despeito de tudo e de todos, porque é Deus que faz a obra em nós e através de nós, e não tem sido diferente na vida dos irmãos, eu tenho certeza disso. Glória a Deus por isso. Estamos no livro de Esther, um livro muito importante, um livro que você não vai ver um momento sequer falando o nome Deus, mas nós vamos ver e sentir verdadeiramente Deus agindo no meio daquele povo, Deus cuidando daquele povo, Deus administrando todas as situações, e é assim que Ele faz na minha e na sua vida. Esther é um nome persa que foi dado por seu tio, que seu tio pediu para que ela no palácio não revelasse a sua origem, né, judaica, e que dissesse que o seu nome era Esther. Esther significa estrela, é um nome persa, mas o nome de Esther, na verdade da sobrinha de Mordecai ou Mardoqueu, era Hadassa. Hadassa murta, né, uma planta usada, né, as suas flores terem um cheiro maravilhoso, eram usadas nos véus das noivas, não é? Porque realmente tinha um cheiro muito agradável. Esse era o nome dela, Hadassa. E quem visse Hadassa logo, não é, se encantava com seu jeito, já era Deus na vida dela. Quantos são assim, não é? E por isso criam também inimigos. Muitos são os que se levantam contra as pessoas que assim são diante de Deus. Mas vamos permanecer fiéis ao Senhor. Tenhamos esse bom perfume, principalmente agora que está em nós o bom perfume de Cristo, que todos possam ver em nós a presença de Deus. Então nós vamos ver quando aqueles cativos, 54 anos depois, vamos ver Zorobabel, na primeira remessa dos cativos, retornando para Jerusalém. E 25 anos depois, então, Esdras vai buscar aquele segundo grupo de cativos. Muitos não vieram, como falamos também na mensagem anterior. Muitos preferiram ficar ali, muitos já estavam estabelecidos, muitos também recearam a viagem por ser longa, difícil, então preferiram ficar ali. Decretou para que voltassem, mas não foi nada forçado. Quem quisesse ficar, continuaria. E assim cremos que a família de Esther ficou ali, Esther, seu tio Mardoqueu. Nós podemos ver que quando surge aquele problema com a rainha Vasti, então a rainha é retirada do trono por causa de uma rebeldia contra o chamado do seu esposo, o rei Assuero. Mas tudo nós entendemos e sabemos com a permissão de Deus. Os planos de Deus não são os nossos. Deus tem planos maravilhosos para nós. Muitas vezes não entendemos os caminhos que nos levam a participar dos planos do Senhor e depois vermos esses mesmos planos concretizados nas nossas vidas. E assim foi para com o povo judeu. Deus estava pensando no seu povo, e Deus, quando pensa no seu povo, Ele usa os seus instrumentos. Ele está me usando agora para falar durante este ano, não é, na verdade, para os irmãos. Sei que Deus usa você, meu irmão, minha irmã, para estar também abençoando outras vidas, e assim outros também estão abençoando a minha vida com as suas orações, com as pregações, e vamos crescendo na presença dele. Então Esther vai parar ali naquele palácio, levada, não é, por aqueles homens por causa do mandado do rei, exigindo que as moças fossem para lá, moças virgens, belas, para que fossem também servissem no harém daquele rei, e aquela que ele se agradasse viesse a se tornar a sua esposa no lugar de Vasti. E nós podemos ver que é um livro fácil de entendimento, não tem muita complicação. Você vai lendo, você vai vivendo a história que vai se desenrolando diante dos seus olhos com a leitura, através dessa leitura. E nós vamos ver que assim que ela chega naquele lugar, todos se encantam com Esther. Não é? Porque Deus já estava nela, era Deus fazendo a obra através do seu semblante, através dos seus gestos, do seu andar, do seu, né, falar, e ela vai ficar sob a mão daquele eunuco, Hegai, que era o eunuco que cuidava, né, daquelas que chegavam ali. Tendo a noite com aquele rei,
posteriormente estariam indo para o outro harém, o harém das concubinas, que na verdade já estava na mão de um outro eunuco. Então nós podemos ver que eunucos justamente eram aqueles homens que eram castrados, eram homens fortes, né, mas castrados, para que não se engraçasse com aquelas mulheres ali, que não viesse ter uma descendência. Então era esse aqui, no caso, Hegai, que estava cuidando dessas mulheres, e logo ele se encanta com a rainha Esther, faz tudo melhor para Esther. Um ano vai vir de preparo, não é, para estar uma noite com o rei, um ano de preparo, perfumes, especiarias, e ali ela estava sendo preparada para passar aquela noite com o rei, e assim todas que estavam no harém. E depois que ela tivesse aquela primeira noite com o rei, se o rei se agradasse dela, chamaria pelo nome. E aquelas outras que não tivessem assim, não é, do agrado do rei, estariam indo para o segundo harém, o harém das concubinas mesmo, aquelas que já haviam passado a noite com o rei. E ali nunca mais elas casariam, ali elas ficariam, mas não é só se o rei viesse chamar, se ele quisesse chamar uma delas, mas a rainha só seria aquela que ele chamasse mesmo, se agradasse dessa. E então essas outras iriam para um outro harém, cujo o eunuco seria, no caso era Saasgás. Então esse homem Saasgás cuidava dessas outras concubinas, mas nunca teve o prazer de cuidar de Esther. Porque logo Esther foi chamada por nome, logo Esther foi eleita pelo rei, a rainha da Pérsia. Uma mulher judia, não é? Em meio a um cativeiro, em meio a um povo ali, povo cativo. E ela estava ali, não é? Dentro do palácio do rei da Pérsia. Mas tudo porque, repito, vamos pensar, projeto de Deus para salvar os judeus, o povo judeu, porque Deus, na sua onisciência, já sabia do coração de Amã e seus preparos para exterminar com o povo judeu, o ódio dele, a raiva dele para com Mardoqueu, porque todos se encurvavam perante ele, o Amã, o grande Amã, né? Mas Mardoqueu não, e gerou aquele ódio porque ele sabia que Mardoqueu era judeu e ali ele estaria planejando a destruição dos judeus. Então nós vamos estar lendo e vamos ver, não é, como Deus vai agir nessa história para poupar o seu povo. Repito, é um livro muito fácil. Leia e você viva essa história quando estiver lendo. Imagine as cenas, veja como foi que Deus agiu, mesmo sem estar o nome dele aqui no livro. Deus está agindo na sua vida, Deus age nas nossas vidas e muitas vezes porque não tem alguém dizendo, ó, Deus lhe disse, Deus mandou dizer, ó, Deus mandou dizer isso, ou o profeta vem para falar com você que Deus mandou. Você não percebe que Deus está cuidando de você, que Deus está no desenrolar da sua história, mas Ele está, com certeza que Ele está, louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. E no versículo 14, no finalzinho do capítulo 4, diz assim, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Vamos ver, não é, que vai ser descoberto todo o plano, né, toda a maldade, e explicitamente ele vem declarar a Amã que vai destruir o povo judeu. Ele pede o próprio selo do rei e decreta a matança dos judeus, esquematiza a data, esquematiza tudo e diz que eles não vão poder se defender. Tem que aceitar a morte, tem que aceitar o que está vindo contra eles. Nós não podemos aceitar aquela ordem que não vem de Deus para nossas vidas. Essa maldição que está sobre a humanidade, nós estamos relutando. Sabemos que a ira de Deus realmente vai vir sobre a humanidade, mas aquela grande ira, nós não estaremos mais aqui. É por isso que temos que correr, buscar essas vidas, para que também muitos possam ser salvos e não venham verdadeiramente passar pela grande ira de Deus. Vamos continuar orando pela humanidade, vamos continuar orando pelas nações, vamos continuar orando, jejuando, buscando em Deus a salvação do nosso país, a salvação do nosso Brasil. E ali, para aquele tempo, ela chegou no reino, ela temeu, porque mesmo sendo rainha, mesmo sendo esposa daquele homem, ela não tinha a liberdade de chegar e falar com ele o tempo que ela quisesse, que ela desejasse. Hoje nós vemos a diferença muito grande, né? Muito grande a diferença. As mulheres não respeitam seus maridos, os maridos, por sua vez, também não impõem respeito porque não as respeitam, não as respeitam. Só que ali não era um respeito como nós devemos ter para com os esposos,
esposas, filhos, mas também podendo expressar o seu pensamento ali não, temia, ela não podia se apresentar na presença do rei sem ser chamada, e já 1 mês, 30 dias já que o rei não a chamava, mas ali o seu tio vai dizer que ela não tem como escapar, ela é judia, ela está ali naquele meio, não é naquele lugar, mas para tal tempo o Senhor colocou aquela mulher ali, glória a Deus, e ela pôde orar, jejuar com as suas moças, pede a seu tio também que faça com que todos jejuem, e Deus dá a vitória. Continue lendo, terminem esses 4 capítulos do dia de hoje, meditando na graça de Deus sobre a sua vida, sobre a vida do seu povo. Amém? Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está cuidando do seu povo. Obrigado, Senhor, porque todos estão aqui ouvindo a tua palavra, lendo a tua palavra, participando desse ano, ó Deus, de um ano com a Bíblia. Que o Senhor faça fluir a tua graça, meu Pai, sobre a vida dos teus servos, e todos que estão conosco fazendo um ano com a Bíblia, recebam a graça do Senhor para continuar uma vida santa diante de ti, que possam obter vitórias grandiosas em meio às suas lutas e às suas dificuldades, no seio da sua família, em todas as áreas. Deus, muito obrigado, porque tu és nosso Deus e tem estado conosco, como foi com Esther, o Senhor é comigo, como foi com Esther, o Senhor é com esse teu servo, tua serva. Obrigado, Senhor, porque tens nos dado vitórias, no nome de Jesus. Amém. Com amor em Cristo, missionária auxiliadora Freitas.